Aí todo mundo, tá? Então olha só, vou derrubar todo mundo aí. Olha só. E aí, pessoal, o Isaías, a teoria de que ele morreu na época do nosso amigo Manassés. Amigo não, né? Quando cair, pessoal, vocês vão lá para Hebreus 11, tá? Não precisa ir agora não, espera que já vai cair, tá? Hebreus 11, que eu vou mostrar o porquê dessa teoria, tá? Sobre Isaías. Ok? Hebreus 11, tá? Já vai, falta poucos segundos, já vou fechar aqui, ok? Já faço a nova sala. Vamos lá, todo mundo chegando. Eram 100 ovelhas e faltava uma. Faltando ovelha aqui ainda. Ok. Pessoal, olha só. Acharam Hebreus? Hebreus 11, 37. Eu digo para ligar vocês também. Ligar de novo, que eu estava dizendo naquela hora. Daquele. Fechei. Fechei, Juliano. Gilberto entrando agora. Pessoal, olha só. Hebreus 11, 37, mas antes deixa eu falar um negócio para vocês. Qual é a tradição judaica? A tradição, eles dizem que eles dizem que Isaías teria ficado vivo ainda no governo de Manassés. Tá ouvindo, Juliano? Beleza? Então, eles acreditam que ele teria ficado vivo ainda no governo de Manassés, depois da morte de Ezequias. Só que ele foi, assim, duramente perseguido por Manassés, né? Era um homem de Deus e Manassés não gostava de homens de Deus. Foi duramente perseguido. Segundo essa tradição, ele, velhinho, idoso, fugindo dos perseguidores dele, um dia na perseguição ele
se enfiou dentro de um tronco de árvore oco. Olha a situação. Ficou lá escondido. Olha a humilhação, né? O pessoal do Manassés localizou ele. Pegaram um tronco de árvore. Serraram no meio com Isaías dentro. Um senhor de idade. Tá? Então os judeus acreditam que esse foi o final da vida de Isaías. O fato dele ter ficado vivo ainda na época de Manassés tem uma possibilidade dentro do próprio livro de Isaías, que Isaías 37 ele fala da morte do rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe morreu em 681 a.C. Senaqueribe é aquele que cercou Jerusalém e tal, né, na época de Ezequias. Ou seja, como Ezequias morre em 686 e o Senaqueribe morre 5 anos depois, para ele ter narrado a morte de Senaqueribe, ele precisava estar vivo, né? Então, isso ajuda a fundamentar essa teoria. Mas existe um outro fundamento dentro do Novo Testamento, porque lá em Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé do Antigo Testamento, né? Alguém lê para mim aí Hebreus 11, 37. Quem quer ler? 11:37. A Vera vai ler? Pode ler? Ah, tá. Pode ler. Mulheres receberam pela intuição os seus mortos. Alguns foram dourados, não aceitaram seu resgate. Só um pouquinho, Vera. Peraí, a conexão tá muito ruim. Peraí. A conexão tá muito ruim. Tá? Olha só, eu vou ler aqui. Olha só. Acompanhe. Eu tirei, né? Acho que eu tirei de Hebreus. Vamos ver. Tá. O Paulo, leia pra gente, vai. Foram apedrejados, ferrados, tentados, mortos ao fio da espada, andavam vestidos de peles de ovelha e de cabra. Só aí, olha só. Ele está falando o que aconteceu com grandes homens de Deus no Antigo Testamento. Ele diz que alguns foram o quê? Cerrados. Apedrejados. Cerrados. Isso. Aí, Cerrado. o que os estudiosos do Novo Testamento entendem? Que o autor de Hebreus conhece essa tradição acerca de Isaías, de que ele morreu cerrado. E é dele que ele está falando nesse momento. Tá? Existe a tradição judaica e existe esse versículo de Hebreus fundamentando essa ideia. Tá? Então é uma ideia muito aceita, tá, dos estudiosos de que esse foi o final trágico da vida de Isaías. E é interessante, queridos, que Isaías, né, que viveu nesse período todo aí que a gente viu, né, entre 740, no mínimo até 686, Isaías, assim, é uma lição. Eu gosto muito de estudar os profetas do Antigo Testamento, né? Eles trazem, sim, lições muito profundas para a nossa vida. E o profeta Isaías, ele foi chamado por Deus, lá no capítulo 6 fala, né, de que ele seria chamado para pregar e as pessoas não se converteriam, elas não mudariam de vida, eles não ouviriam ele. Tá? Isso é muito triste. Quer ver lá em Isaías capítulo 6, ó? Paulo, lê pra gente 6:8. Peraí, Paulo, não tá liberado aqui, peraí. Agora foi, lê pra gente. Depois de ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesado os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Olha só, ele começa, só um pouquinho, ele começa a missão dele ciente da parte de Deus que as pessoas não iriam se converter.
Assim, ó, aos olhos humanos, um conceito humano daquilo que é sucesso hoje em dia, sobretudo no meio cristão, o que é um sucesso ministerial, né? Nessa perspectiva humana que existe hoje em dia, Isaías seria considerado um fracasso. O cara passa 50 e poucos anos pregando, as pessoas não se convertem, as pessoas não atendem ao chamado dele, e o cara morre de forma humilhante, se escondendo de um perseguidor, velhinho, dentro do tronco de uma árvore, morrendo cerrado ao meio. Aos olhos humanos, esse cara é um fracassado, é um frustrado. Tá? Agora, isso é olhar para o ministério, para a vida dele, com qual olhar? Com o olhar do mundo. Com o olhar da perspectiva do que é sucesso para a gente hoje. Só que, será que Isaías cumpriu os propósitos de Deus para a vida dele? Será que Isaías é um homem relevante na história da humanidade, na história do plano da redenção? De todas as histórias que existem na humanidade, a história mais importante é a história da redenção. Essa é a mais importante de todas. É a história de como Deus vai fazer para salvar o mundo. E essa história se chama Evangelho. E nessa história chamada Evangelho, Isaías tem um lugar muito especial, muito importante. Ele é o profeta messiânico, o profeta que mais anunciou coisas sobre o Messias que viria. Tá? Então ele é um dos homens mais importantes e mais relevantes da Bíblia. Tá? Só que, olha como foi a vida dele e a biografia dele. Tá? Então a gente não pode ficar medindo a gente e os outros, lembra? Lógico que pessoas bem-sucedidas nas mãos de Deus fazem coisas grandes. E às vezes ficam muito tempo fazendo coisas grandes. Só que ficar muito tempo não é, por si só, uma prova de que Deus está aprovando. Isso por si só não é. Ok? E às vezes não conseguir realizar tudo o que gostaria e completar todas as missões não significa aos olhos de Deus que é um fracasso. Eu poderia falar de vários outros personagens. Gente, quando o apóstolo Paulo morreu, ele não tinha esse reconhecimento que a gente tem hoje, tá? Nossa, o grande apóstolo Paulo. Foi a partir do segundo, terceiro século que começaram a dar valor, entenderam o tamanho, quem foi Paulo na história da igreja. É no segundo século, principalmente, que eles começaram... Esse homem foi o homem mais importante do primeiro século, dos apóstolos de Jesus. Só no segundo século começaram a ter essa percepção dele. Tá? Durante a vida dele, ele não teve essas honrarias, não tinha essa perspectiva sobre a vida dele, de que ele foi o cara e tal. Então, irmãos, assim a gente encerra essa primeira parte, que é a biografia de Isaías. Tá? Agora nós vamos para uma parte mais técnica, que é a polêmica liberal, né? Polêmica liberal sobre a vida sobre o livro de Isaías, tá? Eu deixei ali, ó, leituras, porque tem um livro em PDF que eu quero passar para vocês depois no grupo, tá? Eu gostaria de ler aqui agora, né? Mas vai ficar difícil, tá? É uma leitura mais técnica, assim. Acho que não vai caber com o momento aqui, tá? É a leitura de um livro. Deixa eu ver aqui. Esse autor aqui, Gleason Archer, tem esses dois livros, tá? Esse tem todo o conteúdo desse, só que tem mais um pouco, né? É mais grosso tudo, tá? Ele faz uma análise, é um grande estudioso do Antigo Testamento. Ele faz uma análise de todos os livros do Antigo Testamento, um por um. É muito bom. Muito inteligente, muito intelectual, tá? Mas é um livro acadêmico, mas dá para compreender tranquilo. E esse aqui eu deixei tem em PDF para passar para vocês. Eu gostaria de ter feito xerox, a gente está em sala de aula lendo, né? Mas não é o caso, não é o momento. Pessoal, e muito do que eu vou falar aqui é baseado no Archer, tá? Pessoal, olha só, a polêmica liberal. Talvez quem não tenha participado da primeira aula não tenha visto sobre teologia liberal, né? Só que não tem tempo de voltar aqui, tá? Pessoal, os liberais, eles fazem duras críticas praticamente todos os livros da Bíblia, né? Com raras exceções. Mas o livro de Isaías é um dos mais criticados pelos estudiosos liberais, tá? O pessoal da alta crítica. Eles dizem, tá, que o livro de Isaías, o homem chamado Isaías,
ele é autor de apenas uma parte do livro. Tá? Os teólogos liberais dizem, ele é autor apenas de uma parte do livro. Existe uma parte da qual ele não é o autor. Tá? Que parte seria essa? Segundo, lembrando que isso é uma teoria de teólogos liberais, vários deles, tá? Os teólogos liberais, finalzinho do século XVIII, ano 1780, por aí, século XIX, os anos 1800 ali é o auge deles, tá? Até o início do século XX, tá? Esses estudiosos e tal, que passaram a ver a Bíblia, né, como um livro de literatura apenas, para ser analisado como qualquer outro livro, tá? Eles passaram a analisar várias questões técnicas do livro e fazer uma análise só técnica do livro, ok? E baseado nessa análise, então eles dizem o seguinte: existe um autor que é Isaías, do capítulo 1 até o 39. Do capítulo 40 até o 66, não é mais Isaías. E o termo técnico que é usado para esse ou esses supostos autores, do capítulo 40 ao 66, eles chamam de Deutero Isaías. Tá? Deutero, igual de Deuteronômio lá na Bíblia, Deutero, hífen, Isaías. Tá? O que seria o Deutero Isaías? Seria um outro Isaías. Seria um outro autor. Obviamente não de nome Isaías. Alguns liberais chegam a dizer que existem até 3, 4 autores que compõem o conteúdo que está entre o capítulo 40 e o 66. Tá? E eles dizem o seguinte: do 1 ao 39 ainda tem alguns trechinhos ali que não foi Isaías, foi outra pessoa que escreveu, mas dizem que a maior parte do conteúdo é Isaías. Tá? Agora, por que os liberais dizem isso? Por que eles afirmam isso? Só uma licencinha, vou pegar um copo d'água ali e já vem, tá? Não façam bagunça na sala na minha ausência. Pessoal, bolinha de papel, né? Olha só. Sobre os liberais, né? Eles dizem que... Então existem vários autores, a partir, ou no mínimo um autor diferente de Isaías tem a partir do capítulo 40. Qual o principal motivo deles falarem isso, tá? É bom lembrar que os liberais são pessoas que não creem na Bíblia como palavra de Deus. Naturalmente não creem no Deus da Bíblia. Tá? Pelo menos não da forma que a Bíblia apresenta. E para eles, o Deus... como eles são anti-sobrenaturalistas, o que é isso? Eles não creem em coisas sobrenaturais, esses teólogos liberais. O que eles afirmam? Eles não conseguem aceitar algumas profecias de Isaías que acertaram impecavelmente. Por exemplo, assim, vamos lá em Isaías 45. Em Isaías 45, nós temos uma profecia. Tá? Paulo, leia aí pra gente. É que o microfone do Paulo tá bom, hein? Seria o primeiro? Isso, só o primeiro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e discernir aos lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Só um pouquinho. Pessoal, vocês lembram do rei Ciro? O cara lá da Pérsia, que era gente boa, que libertou o povo judeu do cativeiro, lembra? É o rei que libertou o povo judeu do cativeiro. Os persas, lembra? Então, olha só. Vamos pegar uma data só de referência. Vamos supor que Isaías profetizou isso no ano 700. Ciro teria cumprido essa profecia no ano 539 a.C. Ou seja, entre a profecia dita e o acontecimento histórico, teria 161 anos de distância.
tá? Entre a época suposta que Isaías teria dito e o cumprimento da profecia. Ou seja, de fato é uma profecia. E que profecia? Porque ele cita, inclusive, não só o acontecimento, mas o nome de quem iria cumprir essa profecia. Diz, ó, Ciro, eu te chamo pelo nome. Tá? Como os liberais eles são anti-sobrenaturalistas, eles não creem em coisas sobrenaturais, eles têm um problema diante deles. Que problema é esse? O cara acertou na mosca. É uma profecia impecável. Como eles não admitem que existe isso, eles arranjam um monte de argumentos técnicos para dizer que não foi Isaías quem profetizou isso. Porque se foi Isaías, foi uma profecia incrível. Para não admitir que foi uma profecia incrível, eles dizem o seguinte: isso é um outro autor, um cara que viveu lá no final do cativeiro babilônico, ele estava vendo Ciro em ascensão na Pérsia e ele fez uma previsão política que acertou. Foi isso que aconteceu. Bom, isso é só uma teoria jogada ao vento. Aí, beleza, pode falar, velho. Deixa eu liberar aqui. Mas e existe muita gente que acredita nesses liberais hoje em dia? Tá, boa pergunta, olha só. Uma religião assim? Sim. Inclusive, eu conheço pessoalmente aqui em Navegantes um pastor, tá, que é liberal, ok? E assim, porque existem vários níveis de liberais, né? Existem aqueles que são ateus, existem aqueles que estão até pastoreando a igreja ainda, mas que não acreditam que Paulo escreveu essa carta, aquela outra, não acreditam que Isaías escreveu o livro inteiro, tá? São, enfim, influenciados pela teologia liberal. Agora, assim, ó, existe sim, tá? Existem denominações evangélicas, não quero citar nome aqui, mas existem denominações, em off quem sabe. Existem denominações evangélicas. O problema, sabe onde é que tá? O problema está lá no seminário, onde nascem os pastores. Porque se você tem professores liberais lá, o que vai acontecer? Você mata o seminarista, mata a fé dele, só mostra um lado da moeda. Se o cara ainda se mantém firme, se forma e vai para o campo, vai pastorear uma igreja com fé no quê? Isso é tão forte, olha só. Eu acho que todo mundo aqui deve já ter ouvido histórias de que na Europa, Estados Unidos, principalmente na Europa, há uma morte espiritual muito grande nas igrejas, sobretudo as igrejas históricas, né, que foram o berço da reforma e tal. O principal fator dessa morte espiritual de várias igrejas na Europa foi a teologia liberal. Porque, principalmente na Europa, né, pastores sempre foram formados em seminários. E a teologia liberal se infiltrou nos seminários, na formação dos pastores. E do século XIX em diante, vários pastores que passaram por seminários chegaram para pastorear a igreja sem acreditar que a Bíblia era a palavra de Deus. O que aconteceu com a igreja dessa? Para vocês terem uma ideia, tá? Depois eu vou colocar no grupo, daqui a pouco eu vou ver se eu me lembro e coloco no grupo. Tem um autor, esse cara aqui, ó, William Lane Craig, ele é um filósofo cristão, um apologeta, defensor da fé cristã, um homem de Deus. Ele tem um blog, outro dia eu estava lendo, ele publicou no blog dele uma carta que ele recebeu de um cristão, de uma pessoa que realmente crê na Bíblia, crê em Deus, um cristão da Suíça. Ele é suíço, de uma igreja suíça. E ele escreve pedindo socorro, ajuda, dizendo que o pastor dele na Suíça, totalmente liberal, olha o absurdo, irmãos, dentro de uma igreja evangélica na Suíça, o pastor, depois eu vou colocar lá para não parecer que eu estou inventando, proibiu a leitura da Bíblia na igreja. Porque a Bíblia é um livro machista, misógino, homofóbico, E, a partir daquele momento, os cultos, eles iriam basear as mensagens em livros do filósofo Nietzsche, que é um dos grandes ateus, do Karl Marx, um ateu, né, o criador da ideia de socialismo. Então, olha só a que ponto chegou em algumas igrejas. Isso eu estou falando de agora, do presente, tá? Mas isso já vem há 2 séculos assim, velho. Nos Estados Unidos, Canadá também, muitos lugares, tá? E no Brasil, muitas denominações sofreram com isso.
Pode. perguntar. Então, mas, por exemplo, é um seminário, você foi num seminário da Igreja Presbiteriana Renovada. E como lá se admite professor desse jeito? Tá, olha só. Uma ótima pergunta também. Lá no seminário onde eu estudo é proibido, não tem professores liberais, tá? A gente estuda porque todo estudante de teologia tem que saber o que é isso, né? Então, eu, por exemplo, eu tive um colega de quarto que começou a ler autores liberais e se desviou. Só que o seminário não pode proibir o que as pessoas podem ou não podem ler. Tá? Até porque eu também posso ler um teólogo liberal só para saber os argumentos deles, o que eles falam para saber refutar. Ele começou a ler Rudolf Bultmann, que era um autor dos mais importantes dos liberais do século XX, e ele dizia, um livro chamado Jesus. Aí você vai nossa, Jesus. E é uma editora cristã que publicou, né? Nossa, deve ser um livro bacana, né? Ele faz a desmitologização de Jesus. O que é isso? Ele diz, existe um mito sobre Jesus. Jesus existiu, é um homem histórico, existiu. Mas existe um mito construído em torno da pessoa dele e ele ia desmitologizar Jesus, tirar esse mito sobre Jesus. E ele diz o seguinte no livro dele. Jesus é um homem, um rabino judeu que viveu no século I, e os discípulos dele, na virada do primeiro para o segundo século, criaram um monte de histórias sobre ele, que ele fez milagres, fez aquilo outro, e no segundo século teriam escrito essas histórias, né? Aí você, caramba, pô, mas que doideira é essa? Assim, essas ideias do Rudolf Bultmann estão até ultrapassadas, tá? Porque a arqueologia moderna, tudo a gente sabe hoje que os evangelhos foram escritos no primeiro século, portanto a ideia dele que foi escrito no segundo já está ultrapassada e tal. Mas o cara mal informado às vezes pode começar a se contaminar por isso. Mas assim, no meu seminário era proibido. Seminário da IPB, talvez vocês queiram saber, vocês vierem da Presbiteriana do Brasil. Os dois seminários da IPB grandes são proibidos. Tá? Já houve no passado, mas eles proibiram. Tá? Eu conheço seminários batistas também que é proibido professores liberais. Tá? Porque eles professam a Bíblia como palavra de Deus. Mas eu vou citar um exemplo. Tá? Eu conheci um casal que era bem envolvido na igreja, engajado, acreditava que tinha chamado e tal. Eles foram para um seminário no interior de São Paulo, não sabiam nada disso, né? O pastor deles não sei se sabia, mandou eles para o matador. Principalmente o rapaz, ele pregava, tocava um louvor e tal, e ele foi para lá. Ele não era da Presbiteriana Renovada, ele era de uma igreja, outra igreja lá. Ele foi com aquele fogo todo e tal, chegou lá, metade dos professores eram liberais. Terminou o seminário, não quis saber de chamado, de nada, foi estudar filosofia, foi estudar outras coisas e tal. Hoje ele tem uma fé desse tamanho, não crê na Bíblia como palavra de Deus, virou um militante de esquerda, petista, que acredita mais no Karl Marx do que em Jesus. Então assim, inclusive o principal professor dele, que eu conheço pessoalmente inclusive, quando você vê ele pregando, assim, é um cara incrível. Tá? Não vou citar o nome do cara aqui também. Bom, esse eu acho que eu posso citar porque não é daqui, é um professor famoso, é um teólogo famoso no Brasil. Depois pesquisem Ariovaldo Ramos. É um grande teólogo, foi professor dele, principal professor dele. Para vocês terem uma ideia do nível, tá? Naquele dia que o Lula estava lá em cima do... não, lembra que era o dia da prisão dele, ele não queria se entregar, lembra? Daí o pessoal fechou ao redor do sindicato, ficaram tudo lá, montaram um trio elétrico, palanque lá e tal, fazendo comício e tal. E ele estava em cima daquele trio elétrico, eu vi na hora, na Globo News, assistindo assim, não acredito que o Ariovaldo Ramos está lá. Dizendo assim como Jesus, Lula está sendo injustiçado e tal. Só para citar um exemplo aqui, tá? Então, assim, então existem, tá? Assim, seminários assim. Foram eles que aconteceu tudo isso. Voltando para Isaías, tá? Análise liberal. Então, eles não admitem que aquelas profecias são profecias e criam argumentos técnicos. Que tipo de argumentos técnicos que eles criam, tá? Isso vai para vários outros livros também, tá? Essas palavras aqui, por exemplo, do capítulo 40 em diante, tem alguns termos, algumas palavras hebraicas, que o autor do capítulo 1 ao 39 não usa essas palavras. Portanto, o autor do capítulo 1 ao 39 não é o mesmo autor do capítulo 40 ao 66. Usa palavras diferentes, um estilo de escrever diferente. Diz, é outro autor. Tá? Então, esses são argumentos desse tipo, argumentos técnicos, tá? Que eles vão argumentando para dizer que não. Gente, o Archer é maravilhoso, tá? Ele é um cara muito inteligente, estudioso. E ele é legal assim, ó. Por exemplo, como é que eu conheci teologia liberal? Lendo o seminário, né? Foi lendo esse livro. Então, assim, ele vai explicando o quê? Primeiro ele apresenta, beleza, começou a falar sobre Isaías. Aí ele diz o seguinte, crítica, todo livro que ele apresenta, ele diz, olha, deixa eu apresentar a crítica dos liberais
sobre Isaías. Aí ele começa a argumentar, os liberais falam isso do livro. Depois, numa outra sessão, ele começa a refutar, desconstruir os argumentos dos liberais. Tá? É muito legal, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que existem argumentos técnicos a favor dos liberais, existem pessoas de Deus como o Archer, que refutam, na mesma moeda, tecnicamente, os argumentos deles. Por exemplo, vou citar aqui um argumento, tá? Para vocês não ficar duvidando que Isaías é o autor do livro todo, porque nós acreditamos nisso, tá? Que nós cremos em profecia, sabemos que Deus conhece o futuro